Fala galera, estamos de volta, terceira semana do Intensivo EA rolando, contagem regressiva, né? 10, 9, 8, e assim a gente vai indo para chegar lá no dia 27 de maio com a nossa aprovação mais que garantida. Na nossa última semana deve ter aula ao vivo rolando aqui no Intensivo. A próxima aula deve ser para você exclusiva, vai ser um aulão por dia. Então vai ter um aulão de português na segunda, matemática na terça, na quarta, aulão de inglês, na quinta, um aulão de física, na sexta, vou dar mais uma palhinha de matemática e sábado deve acontecer, como sempre, o nosso aulão de véspera que é aberto no YouTube, aí todo mundo vai assistir, não só você. Mas você teve aí 11 aulas de cada matéria aí, mais as aulas ao vivo do ano passado, nivelamento. Então vamos aqui para o quadro. Inclusive, muito importante, uma aula que eu dei no nivelamento aí em novembro, tá bom, galera? Que foi a aula de potências e raízes, propriedades de potência e, consequentemente, ali a propriedade para as raízes, tá? Muita gente tem dificuldade em log, acha muito difícil, porque primeiramente não sabe potência, sabe exponencial, não sabe propriedades, e nada mais é o log do que uma potência, tá? Do que uma propriedade de potência. Então, se você realmente não souber propriedade de potência, você vai quicar em log 1000 vezes, mas você acha que o problema é o log, não é, tá lá atrás o problema, tá bom? Então, galera, a gente vai falar aqui hoje sobre função exponencial e também sobre a função logarítmica, que para IA é um conteúdo, tranquilo. A gente pode dizer aí que não se aprofunda em nada, tá? Tem que saber ali o básico do básico, mas primeiramente saiba as propriedades de potência. Então, primeiramente aqui, vamos falar rapidinho, bem rápido mesmo, das propriedades de potência que a gente vai usar, tá? Primeira coisa, definição de potência. A gente define como um número elevado a outro. Esse cara de baixo se chama base. Esse cara de cima se chama expoente. A operação potência é multiplicar a base por ela mesma quantas vezes for o expoente, quantas vezes ele mandar. Aqui no caso, m vezes. Definições imediatas é que qualquer coisa elevado a zero é sempre igual a 1. Desde que não seja 0 elevado a zero, porque aí é indefinido. Ok? Nós temos também o famoso expoente negativo, que para poder fazer a operação ele voltar a ficar positivo, tem que inverter primeiro a base, então troca o de cima com o de baixo com o de cima, aí você pode fazer a operação, o expoente fica positivo, tá bom? Atenção com o parênteses determina que a base toda, né, inclui também o sinal, tá? Expoente par, não importa o que tem dentro, sempre vai dar mais. E quanto que o expoente ímpar, ele apenas mantém o sinal, tá? Mais continua mais, menos continua sendo menos, ok? 1 elevado a qualquer coisa, sempre 1, tá? Aí menos 1 expoente par dá mais, menos 1 expoente ímpar vai dar menos. Multiplicação de potência de mesma base, é uma propriedade muito importante, usa toda hora. Mantém a base, soma os expoentes. Divisão de potência de mesma base, mantém a base, subtrai os expoentes na ordem, o de cima menos o de baixo. Tá? Aqui com a ressalva do A, tem que ser diferente de zero, tá? Para poder haver a divisão. Não lembra de domínio de função? Então, essa é a ideia aí. Multiplicação de potência de mesmo expoente. Base diferente, porém o expoente igual. Você mantém o expoente e multiplica as bases. Lembrando que todas as propriedades, né, se somente se, vale a ida como vale a volta. Tanto faz você pensar assim, como pensar voltando. Muitas questões a gente vai ter, o final vai ter que voltar, porque era antes, vai ter que abrir a base da potência. Tá bom? Também nós temos o seguinte, potência de potência, né? Multiplica os expoentes. Como multiplica? Multiplicação não faz diferença a ordem, então tanto faz também mexer aqui de posição os dois expoentes que você tem, que no final vai ficar o produto dos dois, tá bom? E o famoso expoente fracionário, que relaciona raiz com potência, potência com raiz. A elevado a n sobre m fica raiz. Denominador vira índice, numerador vira expoente dentro da raiz. Então, você pode trocar livremente um com o outro, tá bom? Então, tranquilamente, você
tem aí isso aí no aulão, no nivelamento do ano passado. Então assiste lá, com certeza vai ajudar muito nessa aula de hoje. Tá bom? Então, primeiramente nós vamos entrar aí, propriedade de potência. Vamos entrar as equações exponenciais. As equações exponenciais são aquelas equações que a incógnita, né, o nosso x, que geralmente é a nossa incógnita, ele está no expoente. Tá? E aí nós temos que encontrar esse expoente. Então, basicamente, a primeira regra básica para resolver uma equação exponencial é tentar igualar as bases. Então, por exemplo, chegar a elevado a x é igual a elevado a n, se somente se os expoentes forem iguais, se o x for igual a n. E reduzir a base é trabalhar as potências de acordo com as propriedades de potência. Então, por exemplo, se eu quero resolver raiz quinta de 0,5 elevado a x igual a 32. Qual é a nossa ideia aqui? Nossa ideia é tentar igualar, se possível, as bases. Vou conseguir igualar 32 com 0,5? Vamos passar a trabalhar então. Raiz quinta. 0,5 é o mesmo que 1 sobre 2. 1 sobre 2 elevado a x. E 32, ele é uma potência de 2. Tá? Ele é 2 elevado a quanto? 2, 4, 8, 16, 32. 2 a quinta. O 2, saber as potências até o 10, né? Até o 1024, é tranquilo. Como aqui é um meio e aqui é 2, vou ter que inverter alguém. Lembra? Se somente se, vale a ida como vale a volta. Expoente negativo inverte, ou se precisar inverter a base, inverte o sinal do expoente. Vou inverter o sinal desse aqui. Vou trabalhar com o 2. 5, aí fica 2 elevado a menos 1 elevado a x, igual a 2 a quinta. Aí multiplica os expoentes, né? Potência de potência. Raiz quinta de 2 elevado a menos x igual a 2 a quinta. Agora expoente fracionário. Esse expoente vira numerador, o índice da raiz vira denominador. Isso igual a 2 a quinta. Reduzimos a mesma base, então basta que os expoentes sejam iguais. Menos x sobre 5 tem que ser igual a 5. Então, né, menos 25. X é igual a menos 25 para que dê certo a nossa igualdade. Tá bom, galera? Show de bola? Essa é o tipo de equação mais simples que nós temos para resolver, tá? Existem outros tipos que podem cair numa equação do primeiro grau ou numa equação do segundo grau, e aí a gente usa a técnica da substituição para resolver. Quer ver? Vamos ver aqui um exemplo que trata dessa parte. Olha só. Na questão 13 do seu material no módulo, nós temos essa questão aqui, né, que basicamente vai cair nessa parte aí de igualar as bases para igualar os expoentes. Então, olha só. 3 elevado a x elevado a x. Propriedade de potência multiplica os expoentes. Vai ficar 3 elevado a x ao quadrado. Quem é 9? 9 pode virar 3? Pode. 3 ao quadrado elevado a 8, né? Mantenha de fora. Botam aqui para não se confundir um parênteses. 3 elevado a x2 é igual a 2 vezes 8, 16. Então, 3 elevado a 16. Se as bases já estão iguais, basta igualar os expoentes. Então, x2 tem que ser igual a 16. Se x2 é igual a 16, né, tirando a raiz de 16, lembra que pode ser mais ou menos 4, tirando a raiz do 16. Né? Então, um número positivo e um número negativo, a nossa raiz, né, trará a nossa resposta. Tá uma questão muito tranquila, apenas aí procurar igualar as bases para igualar os expoentes. Vamos ver outro exemplo aqui, também questão da EA. Esse é um exemplo que eu falei que você vai cair numa substituição. A questão pode pedir uma substituição que no final resulta numa equação do primeiro grau ou que no final resulta numa equação do segundo grau. Olha só, vamos trabalhar primeiro as potências.
Eu tenho um 2, esse 2 aqui é indiferente, tá? Não tem nada a ver com esse 2 aqui, podia ser outro número. O que importa são os caras que têm o expoente. Vamos ter que tentar reduzi-los à mesma base, para poder haver a substituição. Então, olha só, o 4 é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado elevado a x menos 2 elevado a x menos 2 igual a 0. Não troca ninguém de lado porque não dá para fazer nada, não dá para botar em evidência, então fica calmo. Vou tentar fazer uma substituição. Se eu multiplicar, né, os expoentes, 2 elevado a 2x menos 2 elevado a x menos 2 igual a 0. Como eu falei, se fosse botar em evidência, não ia anotar nada. Olha aqui. 2 elevado a x em evidência. Né? Divide esse cara por esse, subtrai os expoentes. 2x por x, né? Subtraindo 2 menos x dá x. 2 elevado a x menos 1, né? Porque eles são iguais. Olha lá, não dá em nada. A ideia não é essa aqui. Não é. A ideia é arrumar uma substituição. Como é produto, né? O que eu falei na propriedade de potência? A ordem não importa, porque vai ser produto, então o x entrar e o 2 sair não faz diferença. Então isso aqui é o mesmo que 2 elevado a x primeiro, depois ao quadrado, menos 2 elevado a x menos 2 igual a 0. Aí sim, quem se repetiu aí? O 2 elevado a x ele se repetiu aqui, ó, 2 vezes. Então eu vou chamar o 2 elevado a x de a. Nesse caso aqui, né, porque esse era o quadrado desse, vai cair numa equação de segundo grau. Podia ser uma equação normal, cair numa equação do primeiro grau normal. Então eu vou ter a ao quadrado menos a menos 2 igual a 0. Ou faz Bhaskara, ou nossa última aula também pode fazer soma e produto. Soma das raízes, menos o b sobre o primeiro cara aqui da equação, né? Não vou chamar de a porque tem o a aqui da incógnita. Somados dão 1 e produto menos 2, né? C sobre A. Dois caras somados dão 1, multiplicados menos 2. 2 e menos 1. Então o nosso A é igual a 2 ou o nosso A igual a menos 1. Essas são as respostas? Não, a gente quer o X. Então primeiro achamos o A. Vamos voltar aqui. Primeira opção, 2 elevado a X é igual a 2. Se as bases são iguais, basta igualar os expoentes. O expoente aqui é 1, né? Então X igual a 1 é a primeira resposta. Ou 2 elevado a x é igual a menos 1. Mas aí vem a pergunta. Se a base é positiva, tem como resultar em valor negativo? Não. Então, para esse cara, não tem resposta. Não é porque encontramos nessa equação duas respostas, com certeza eu vou encontrar duas respostas. Então, a única resposta que ficou para mim foi o x igual a 1. Eles, qual intervalo 1? O 1 ele está entre menos 2 e 2. Então, também, de novo, nossa letra A de aprovação. Então, é isso que você tem aí para resolver esse tipo de equação. Ok? Tranquilo? Vamos trabalhar mais aqui agora no quadro. Deixa eu apagar aqui. Vamos falar agora mais das funções. A gente já viu aí a ideia para começar a resolver uma equação exponencial. A função exponencial ela vai ser de dois tipos, né? Assim como a função afim é uma função crescente ou ela é uma função decrescente. O que determina se a função é crescente ou decrescente, né? A função básica afim é f de x igual a a elevado a x com a maior que zero. Ok? Então é essa a nossa função, aí nossa base não pode ser negativa, tem que ser uma base positiva. Então a função ela pode ter um aspecto de função crescente. A função exponencial muita gente conhece a partir dos juros, né, da ideia de juros. É a função que cresce muito rápido, né? Uma curva desse tipo aqui. Repara que o ponto nessa função simples, né, a elevado a x, um ponto importante é, quando o x vale 0, né, o expoente 0 vai dar 1. Então, o ponto importante aqui é o 0, 1. Né? E quando o x vale 1, o outro par importante, né,
A elevado a 1 dá o próprio A. Então a gente também tem esse ponto aqui importante, que é o 1 e A. Repara que nunca vai encostar aqui o gráfico com o eixo X. Isso se chama, na matemática, uma assíntota. Né? Ele tende a encostar, essa curva tende a encostar nessa reta, mas não encosta. Por quê? Se encostasse, teria uma raiz real. E qual é a raiz real aqui? A elevado a x é igual a zero, sendo que o A não pode ser zero. Qual é o expoente que eu elevo x para dar zero nesse caso aqui? Não tem como, a base não pode ser zero. Qual é a ideia? Por que se aproxima muito do x? O expoente está ficando negativo. Mas tem um detalhe aqui, para ter a função crescente, só quando esse A for maior que 1. Por exemplo, 2. 2 ao quadrado 4, ao cubo 8. Quanto maior o x, está subindo muito o valor de y, o resultado. Ok? Só que aí, o que acontece? Se eu for pegando x negativo, vai acontecer o que com a base? Vai inverter. Então, o que era 2, por exemplo, valor negativo, começa a ficar 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, e vai ficando cada vez menor o valor de x. Tá? Só um minutinho aqui, pessoal, rapidinho. Vamos lá, galera. Então, né, como vai inverter a base, cada vez vai ficar um valor menor, né, vai se aproximar de zero, né, 1 meio, 1 oitavo, 1 sobre 1024 e assim por diante, mas nunca vai encostar, nunca vai ter um valor de x que dê zero realmente. Essa é a função crescente, quando o A é maior que 1. Então, para a função ser crescente, basta que o A seja maior que 1. Na função desse tipo, função simples, tá? A elevado a x. Se eu tiver o gráfico de A elevado a x, só que com o A entre 0 e 1, o que vai acontecer? Vai apanhar meu carvão. Aí pensa ao contrário, né? Por exemplo, a base agora é 1 meio. Quanto maior for o x, né? 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, o x for positivo, a parte de cima continua sendo 1 e a parte de baixo que aumenta. Então, quanto maior o valor de x, menor o resultado. Porém, quando o expoente for negativo, a minha base vai voltar a ser um número maior que 1. Quando 1 meio, né, eu elevar um valor negativo, vai inverter. Aí eu vou ter 2, 4, 8, 16, 1024. Então o gráfico se comporta dessa maneira aqui. Ele começa lá no alto e vai diminuindo. Quanto maior o valor de x, menor o valor de y. Então, quando a base está entre 0 e 1, é a condição para que a função exponencial seja decrescente. Ok? Quando x igual a 0, vai dar 1. Olha que interessante, quando o x for 1, ó, Tá acabando, acabou 1 tá de aqui, ligar a né? água, então pode de usar. Se o A ele é menor que 1, olha lá, ele tem que estar aqui, ó. Porra, como acabou de encher. Olha lá. 1 e A. Realmente, olha lá. O A está entre 0 e 1, como tem que ser. Né? O próprio gráfico não deixa a gente mentir nesse ponto, tá bom? Também tem questão sobre isso aí. A gente vai ver aqui umas outras questões. Eu fiz a 3 já, né? A 4, a 13 e a 4. Vamos fazer do material aí, a 2, né? Uma questão simples aí de função, uma substituição vamos fazer, tipo um sisteminha, vamos lá. F de 0 é 4 terços e F de menos 1 é 1. Então vamos lá. F de 0 é 4 terços. Então, a gente vai ter 4 terços, que é o F de 0, é igual a A elevado a 0 mais B. Só que qualquer coisa elevada a 0 dá 1. Então, 4 terços é igual a 1 mais B. Troco 1 de lado, B é igual a 4 terços menos 1. Que é quanto?
3 vezes menos 1, menos 3, 4 menos 3, 1. Então B é igual a 1 sobre 3. Vamos lá para a segunda informação. F de menos 1 é igual a 1. Então 1 é igual a elevado a menos 1, já achamos o B, que é 1/3. Então, ao invés de inverter, olha só, a elevado a menos 1 é igual a 1 menos 1/3. Então, a elevado a menos 1 é igual a 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. 2/3. Se o a menos 1 é 2/3, quem é o a? O inverso, né? Então, a ele é igual a 3/2. A questão perguntou o valor de a, achamos 3/2. Letra D, você matou mais uma na prova, você correu para o abraço. Tá? Letra D. Olha ali, o Roberto Loi perguntou se quando o A está entre 0 e 1 encosta no X. Também não, volta aqui no quadro. Ó. Da mesma forma, é a mesma equação. Se eu tentar resolver A elevado a X igual a 0, não há valor de X real que faça com que isso aqui seja verdade, tá? Ele tende a encostar, porque o resultado vai ficar muito pequeno, mas nunca encosta. Mesma noção de soma da PG infinita, né? Tende a um valor, mas não chega a esse valor, porque cada vez o valor fica mais insignificante, né? Próximo de 0, mas nunca chega a 0, ok? Então, mais uma questão que nós fez aí hoje. Essa aqui a gente já fez, essa a gente já fez. Vamos fazer mais uma aí, que envolve essa ideia aí de gráfico, de uma função exponencial que já foi dada, para a gente definir aqui a inequação exponencial e partir para o logaritmo tão temido. E você vai ver que não tem nada demais em trabalhar com logaritmo. Questão 11 do material. F de x é igual a x mais 1, que multiplica com m elevado a x menos 1. F de 2 é igual a 6. Mesma coisa, galera. Substituição e álgebra bacana, normal. Ou seja, 6 dá 6 quando? Quando x é 2. Então 2 mais 1, que multiplica m elevado a... Que facilidade para achar o m, cara? Mais fácil que isso, cara. Então 6 é igual a quanto? 2 mais 1, 3, que multiplica m elevado a 1. Cara, não tem dificuldade. O que é m elevado a 1? M. Passa o 3 dividindo. 6 sobre 3 dá 2. Realmente, precisa temer a prova da IA? Não precisa, cara. É só cabeça no lugar, ter consciência que está estudando, tá? Que vai garantir a aprovação. Já fiz o nosso primeiro simulado lá, grande parte dele, falta terminar em inglês, e o Bruno está fazendo as questões de física. Galera, prova de matemática você vai se sentir realmente na prova da IA, mas não são questões que já caíram antes, tá? Não são questões da banca. Você vai se sentir realmente a falar, cara, o Rodrigo está me enganando. Essa questão eu acho que caiu porque é muito estilo EA, é muito parecida, mas, cara, vai por mim. Não é, não é. Tá? Mas a próxima questão, que foi a questão 1 do material, ela é de uma inequação. Então é uma questão muito boa, né? Então, olha só. Vamos fazer aqui a definição da inequação. A inequação está a ver com o tipo de função. Lembra na função afim também que estava a ver? Função crescente era de um jeito, decrescente é de outro. Olha só. A inequação basicamente é isso aqui. Eu tenho uma base com expoente x, consegui reduzir a mesma base com expoente n, por exemplo. O sinal é o que menos importa. A regra vale para o maior, menor, maior ou igual, ou menor ou igual. Vamos usar como exemplo o sinal de maior. Eu tenho essa função aqui também. Vamos usar como exemplo o sinal de maior. Repara que aqui, quanto maior o x, maior o resultado. Aqui, quanto menor o x, menor o resultado. O que isso vai influenciar? Vai influenciar que se meu A for maior que 1, acontece de um jeito. Se meu A estiver entre 0 e 1, acontece de outro. Então, olha só. Qual é a condição para que esse cara, esse resultado, né, não é só, é o resultado que a gente fala sempre, se torne maior do que esse? A gente viu que para o valor que eles se tornam iguais, é quando os expoentes são iguais. Vamos traçar aqui então uma reta real. Então, o divisor de águas é quando o x for igual a n. Quando o x for igual a n, eles são iguais. Porém, se o x for maior que n, você vai pensar o seguinte, para essa potência ser maior que esta, basta, né, que o x
sempre seja maior que o n, né? Qualquer expoente x que seja maior que o n vai dar resultado. Porque você está pensando o quê? Numa base maior que 1. Por exemplo, qual é a condição para que 2 elevado a x seja maior que 2 ao cubo? Ah, Rodrigo, eles são iguais quando o x for igual a 3. Mas se o x for 3,1, já é uma potência maior do que 2 ao cubo. Se o x for 4, já é maior do que 2 ao cubo. Se o x for 5, é maior. Então, logicamente, a condição é que x seja maior que 3. Ok, é válido. A é maior que 1. Mas vamos pensar aqui se o A estiver entre 0 e 1, por exemplo. Então, por exemplo, se 1 meio elevado a x tiver que ser maior que 1 meio elevado ao cubo, basta também que o x seja maior que 3? Vou esperar a resposta no chat de vocês ali. Para que essa potência seja maior que esta, o x tem que ser maior que 3? Tem até um gráfico aqui para te ajudar. Ó. Quanto maior 1, está ficando menor o valor. Quanto maior, fica menor. Quanto maior, fica maior. Aqui é lógico, né? Para essa potência ultrapassar esta, esse expoente tem que ser maior que esse. Mas a regra é sempre essa, mantém a desigualdade, mantém o sinal. Então, o certo aqui, basta que x seja maior que 3. Se você estiver pegando um x, por exemplo, igual a 4, você está falando que 1 meio a quarta, então é maior que 1 meio ao cubo? Ou seja, 1 sobre 16 é um resultado maior que 1 oitavo? É isso? Quem está dizendo? É isso aí. Porque aqui caracteriza o quê? Uma função decrescente. Quanto maior o x, menor o y. Então, toda vez que você tiver uma equação e a sua base for entre 0 e 1, o que caracteriza uma função decrescente exponencial, a regrinha é você inverte a desigualdade. O maior vira menor, o menor vira maior. Então, a regra para o expoente é só trocar o sentido da desigualdade. Então, quando o A for maior que 1, mantém a desigualdade. Quando o A estiver entre 0 e 1, você inverte a desigualdade. Não importa qual é a desigualdade, é só invertê-la. Ok? Regrinha bem simples. É também a mesma regra para o logaritmo. Show de bola? Mesma regrinha para o logaritmo. Então, vamos resolver essa equaçãozinha aqui? Olha só. Tem que ser safo também, cara. Repara que esse cara aqui, ele está praticamente igual a esse aqui. Aqui está somando 1, aqui está somando 2. Se está somando, antes era o quê? Antes era a multiplicação de mesma base. Então, 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Antes era assim. 2x, né? 2 elevado a 2x. Porque somando fica 2x mais 1. Menor que 5 quartos, que multiplica 2 a 2x vezes 2 ao quadrado. Né? Que aí somando dá 2x mais 2. Vou deixar assim, ó, 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1, né? Somando dá a mesma coisa. E menos 2. Por que eu fiz isso? Porque, olha só, esse carinha aqui, ó, ele é todo igual até aqui. Vamos fazer uma substituição para ficar mais fácil? Então, eu vou dizer que 2 elevado a 2x vezes 2, né? Ou, mesma coisa que 2 elevado a 2x mais 1, isso vale y. Ou seja, y menor que 5 quartos de y vezes 2 menos 2. Cortou aqui, dá 2. Então ficou y menos 5 meios de y menor que menos 2. 2y menos 5y dá menos 3y. Menos 3y sobre 2 menor que menos 2. Né? 2y menos 3y. Menos com menos dá mais, troca a desigualdade de lugar. Então, 3y sobre 2 é maior que 2. Então, a gente vai ter 3y maior
que 4, a gente vai ter y maior que 4 sobre 3. Ok? Então a gente vai ter y maior que o mais 1 aqui, ó, se o pessoal viu aqui, mas o mais 1 era no expoente. Correto? Certo. Tem uma coisa digitada errada aí. Vai dar ruim. Então olha só. Ao substituir o y, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte. A gente vai ter 2 elevado a 2x mais 1. 2 elevado a 2x mais 1. Ou 2 elevado a 2x vezes 2. Maior que 4/3. Simplificando, a gente vai ter 2 elevado a 2x maior do que 2/3. Ficou ruim. Faz a substituição de outra forma aqui. Só para ter certeza que o erro está aqui em mim, não está nessa digitação aí que eu fiz. Vamos fazer o normal. Isso aqui é 2 elevado a x elevado ao quadrado, né, porque multiplica, vezes 2. Menor que 5/4 de 2 elevado a x ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Menos 2. Vamos fazer a substituição logo aqui. 2 elevado a x é igual a y. Ok? Então fiquei com 2y ao quadrado menor que... Agora ficou 4 com 4 cortando, assim vai ficar melhor. A gente vai ficar com 5y ao quadrado menos 2. Então a gente vai ficar com, trocando de lado, a gente vai ficar com menos 3y ao quadrado mais 2 menor que 0, né? Toda inequação a gente faz, tem que fazer a parábola igual na última aula. Essa parábola tem concavidade para baixo, porque o a é negativo. As raízes delas são, se a gente fizer aqui, ó, menos 3y2 é igual a menos 2, y2 é igual a 2/3, y é igual a mais ou menos a raiz de 2/3. Então a gente vai ter aqui menos raiz de 2/3 e aqui o mais raiz de 2/3, não adiantou muito. Menos, mais, menos. Então o que interessa para a gente é que y seja menor que menos raiz de 2/3. Ou que y seja maior que a raiz de 2/3. Aqui não vai ter como, né? Porque a base é positiva, não tem como ficar negativo. Então por aqui não tem problema. A gente chegou à mesma condição de antes, assim dá até mais trabalho. Porque para assumir a raiz tem que levar ao quadrado, ia ficar 2 elevado a 2x maior